Chegou, Suzy? Então, essa nossa rotina de costureira, né? Enquanto você costura, eu desmancho costura. E assim vai, né? É tão bom e cheio de desafios também, né, menina? Sim. Ó, eu tô aqui desmanchando essa barra, mas você quer ver coisa chata? É quando você tá fazendo uma barra, que a linha quebra. Aí tem que desmanchar a barra todinha pra poder não ficar emenda, né? E agora, minha amiga, o que que aconteceu? A linha arrebentou aqui. Ah, vou te falar. Será que foi só porque eu falei? Acho que não, porque os desafios surgem, né, Suzy? Só surge. A gente pensa que vai aqui de boa, vai continuar, terminar, mas não é bem assim. Não é bem assim. A linha da bobina acaba. E a gente tem que colocar a linha de A novo. linha quebra. E você quer ver mesmo, na maioria das vezes a gente tá terminando, né? Na maioria das vezes. Era um lugar onde não podia ter emenda. Aos nossos olhos, né? Na nossa visão é assim, né? Mas a gente não pode prever o imprevisível, né? É. E temos que estar pronta, né? Sim. Às vezes é melhor parar, dar uma relaxada. Exatamente. Né? Voltar a recomeçar, né? Recomeçar quantas vezes for preciso. É. Não é só seguir ali, não. A linha arrebentou. E outra coisa, Juliana, não vai só dar certo, não. De jeito nenhum. Não vai só dar certo, não. E, Ju, e talvez eu tô até atrapalhando o seu serviço aí, mas eu vou aproveitar para te contar um testemunho. Pode que aconteceu comigo agora essa semana que passou. Na sexta-feira. Na sexta-feira eu estava terminando uma encomenda, né? Ainda bem que eu estava na última costura da peça. Estava fazendo a barra do vestido, a última costura da peça. A minha máquina ela começou a falhar, sabe? Deus. Minha máquina começou a falhar e eu pensei assim, não, é porque não é nada. Eu também não levei aquele em conta, terminei ali a costura e guardei a máquina e pronto. Entreguei a peça no sábado e tá tudo bem. Quando foi no sábado à tarde, eu resolvi fazer um vestido para minha filha. Eu não costuro sábado, mas eu fui fazer um vestido para minha filha. E quando eu peguei a máquina, cortei o vestido, quando eu comecei a costurar, a máquina começou a falhar. Como se ela estivesse perdendo a força, sabe? E aí eu ajudava ela rodando no volante, aí ela costurava. Aí depois ela parava de novo, eu ajudava rodando no volante com a mão e ela costurava. Eu entrei em pânico. Coração nessa hora, hein? Nossa, e o tanto de encomenda para entregar. Esses dias que eu tô tendo, né? E aí eu fiquei agoniada porque até um outro tempo nós já falamos sobre quanto é triste quando a gente vê a nossa máquina com algum problema, não é verdade? A gente sente assim, ó, algo assim... É horrível, triste, é né, horrível. Suzy? Eu não gosto que aconteça nada de não, ruim nem com eu. ela. E nem eu. Só que aí eu quase terminei o vestido naquela peleja. Quase terminei o vestido. Depois eu falei assim, eu vou desmontar essa máquina. Comecei a desmontar essa máquina, porque eu sempre dou a manutenção nela. Aquela manutenção básica, porque eu não sou assistente, eu não sou técnico de máquina de costura, né? E aí eu comecei a desmontar a máquina. Comecei a desmontar a máquina. Tinha uma parte que eu nunca tinha desmontado ela, tinha muita sujeira. Muita sujeira, muita sujeira, muita sujeira. Aí eu disse, então eu vou resolver isso aqui. Meu marido me ajudou, arrumou uma chave que eu não tinha, ele foi lá buscar no caminhão para poder ajudar eu desmontar, mas sem muito sucesso. Montei e continuou do mesmo jeito. Frustrante. Muito frustrante. Eu liguei para minha irmã, falei para ela, vamos logo procurar uma máquina nova para me comprar, porque eu tô precisando. Ela disse, não, mas essa aí não vai ter jeito. Eu disse, eu acho que vai ter jeito não. Se eu mandasse para assistência longe, eu ia ficar na mão. Para mim comprar outra ia demorar a chegar. E eu ia ficar na mão. Aí meu cunhado, não, fala para ela que eu vou olhar a máquina dela. O nosso domingo foi desafio, desmontar a máquina. Desmontamos essa máquina de novo. Desmontamos a máquina todinha, montamos de novo. E aí eu chateada, eu disse, eu não me conformo que essa máquina quebrou. Não me conformo, essa máquina é boa, essa máquina, tu olha assim pra minha máquina, tá muito nova. Aí o meu cunhado falou assim, não tá assim que nem você pensa não. Ela tá cheia de folga dentro. Aí eu falei assim, não, mas eu não me conformo. Não me conformo que essa máquina estragou. Aí a minha irmã falou assim, tu já pagou essa máquina quantas vezes? Eu disse, eu não tenho noção. Quantas vezes eu já paguei essa máquina? Trabalhou muito, Ela disse, então para. Você não tem um monte de encomenda pra fazer? Eu disse, tem. Ela disse, pois compra uma máquina nova. Não é a peça principal do teu trabalho? Eu disse, é. Foi quando eu fiquei em dúvida. Ia chegar segunda-feira e eu precisava decidir a minha vida. Se eu mandava a máquina pro conserto e esperava voltar, ou se eu comprava uma nova aqui na cidade, ou se eu comprava uma nova fora e ficava 15 dias com minhas encomendas atrasadas. Com data e tudo para entregar. E eu fiquei aflita. Eu confesso pra você que eu fiquei aflita. Aí, teve que decidir? Tive que decidir. Aí o meu testemunho agora recente, eu planejei fazer 2 coisas e deu muito certo. Deu muito certo. O Senhor permitiu eu fazer 2 coisas que eu queria muito fazer. Ele me deu 2 coisas que eu gostaria muito, o Senhor me deu. E eu estava feliz, vibrante. E aí, de repente, a máquina estragou. Eu disse, não tem condição.
Não tem condição dessa máquina ter quebrado. Aí é como se o Senhor tivesse falado assim no meu coração. Né? Do jeito que você fala para suas filhas assim, pode fazer 99 vezes para você. Se não fizer 100, você fica chateada, né? Eu senti o Senhor falar isso para mim, sabe? Que forte. Tá dando certo, tá tudo maravilhoso, te abençoei, te dei o que tu queria, fiz o que o teu coração desejava, muito maior do que o valor dessa máquina, muito maior do que essa máquina. E agora, porque a tua máquina estragou, que tu tem encomenda, uma demanda grande, que tu tem condição de comprar mais de uma dessa marca se tu quiser, com o teu trabalho que tu tem encomenda para fazer já, e tu vai ficar chateada, reclamar, triste por causa disso. Juliana, aquilo para mim foi tão forte, que eu disse, eu me perdoo. Eu não tinha murmurado, mas eu tava triste, né? Eu falei assim, eu me perdoo, de verdade, me perdoa. E me ajuda e eu vou comprar essa máquina. Quando foi segunda-feira de manhã, eu fui lá e comprei outra máquina nova, e não reclamei mais, e tô glorificando o nome do Senhor. Então isso para mim é uma lição. Nem sempre, Juliana, vai dar tudo certo. E a gente tem que estar preparado para os desafios. Assim como você estava fazendo a barra maravilhosa e a sua linha quebrou. É chato, mas assim é na nossa vida também. Vai indo tudo bem, tudo positivo, tudo maravilhoso. Mas aí deu um erro. Aí a gente vai esquecer das coisas boas que aconteceram até ali e vai ficar chateada, esbravejando pelo negativo que aconteceu. Não é assim. Não é verdade. A costura nos ensina muito, né? Muito. E esse testemunho para mim foi dentro da costura, porque eu fiquei muito chateada, entendeu? Até o Senhor, é como se eu visse o Senhor falando assim, você vai ficar com birra, você vai ficar igual criança chateada por causa dessa máquina que estragou. É como se fosse assim, eu tô te provando, te abençoei, te concedi o desejo do teu coração, tu projetou fazer no tempo certo, eu fiz tudo certinho, e agora tu vai ficar chateada porque a tua máquina quebrou. É como se o Senhor falasse assim, eu tô te provando. Pra ver se tu vai murmurar. Tem dias, que a linha da nossa história parece se romper. Os planos não dão certo, as portas se fecham, a gente caminha e parece que não sai do lugar. Parece que nada vai dar certo, não foi como planejado. E agora, o que eu vou fazer? Vem o desespero, a angústia, a ansiedade por não ter o controle da situação. E a gente sabe que muitas das vezes, a nossa atitude diante daquele momento vai fazer com que o resultado seja bom ou ruim. Depende muito da gente, né? E assim, Juliana, eu acho que eu tô falando por mim. A gente tem muita mania de olhar só o que é negativo. Sabe? A gente fica olhando só o que a gente não tem. Né? Que no meu caso, eu fiquei olhando só o que deu ruim. Só o que deu ruim. Eu não estava vendo, parece que o tanto de encomenda que eu tinha para entregar, né? Pensando positivo, o tanto de vestidos que eu já fiz, o tanto que eu já trabalhei com aquela máquina, o quanto que o Senhor tem abençoado, parece que eu não estava vendo aquilo, né? E aquilo eu estava frustrada, eu não reclamei, não murmurei, mas eu fiquei assim com o meu coração. Eu disse, mas como assim? Estava em tudo bem, eu não esperava essa máquina dar problema agora. Você não queria que se estragasse, Não queria que estragasse, não esperava. E eu disse assim, eu não esperava agora, no auge das encomendas, eu não esperava essa máquina estragar. Só que aí, e não é, Juliana, que a gente esquece, mas só que parece que a gente foca só no que é ruim, no que aconteceu. E eu acredito que não é só eu, acho que todos nós somos propensos na hora da dificuldade a gente ficar assim. E é tanto que, dependendo se for uma situação grave, se for uma situação mais séria, a gente perde as forças, sabia, de buscar o Senhor? Porque a gente fica tão atônito que a gente perde as forças de buscar o Senhor. Sabia disso? Dependendo se for uma situação muito séria, uma situação muito grave, a gente perde, sim. Porque a gente foca muito naquilo que é negativo. É como se a gente não fosse, a vida toda, parece que a gente não soubesse que vai dar ruim uma hora. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? As aflições pequenas, aflições grandes, nós vamos ter aflições de diversas formas. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa saúde. E parece que a gente não está ciente de que vai acontecer qualquer hora. E quando acontece qualquer coisinha, a gente desmorona. A gente só quer que tudo dê certo. A gente não pensa nem pro outro lado, né? A gente acaba colocando a nossa energia muito em cima daquilo que não está dando certo agora e parece que preenche completamente a nossa mente, né? Só que assim, Ju, a gente tem que ter uma estabilidade, tanto emocional, principalmente espiritual. Porque a gente sabe que com o Senhor sempre é possível recomeçar, né? Com o Senhor sempre tem jeito. Ó, a gente estava gravando aqui, a energia acabou. O plano não era esse? O plano não era esse, a energia acabar, né? A gente tirou o tempo,
abrimos mão do nosso trabalho, da nossa responsabilidade. Claro que isso aqui é uma prioridade, a gente faz com muito amor, mas a gente abriu mão do nosso tempo para estar aqui gravando e aí a energia acabou. Né? Ainda bem que voltou rápido, Graças né? a Deus. Mas se não tivesse voltado hoje, a gente ia ter maturidade para não se frustrar e o que a gente gravou antes de acabar a energia não ia dar para postar, não ia dar para publicar e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente ia ter que ter maturidade para respirar fundo e na próxima quinta-feira a gente já tá aqui para gravar de novo. Então isso é uma lição pra gente. Como eu falei da minha máquina, que eu fiquei triste, fiquei frustrada. E é normal, porque nós somos seres humanos. É normal, porque nós somos seres humanos. Algo não vai dar certo e a gente vai se entristecer, a gente vai se frustrar. Mas nós que temos o Senhor, nós temos que ter a convicção de que com o Senhor há sempre um recomeço. Verdade. Que com o Senhor há sempre uma nova chance. Por isso que nós temos que andar assim, ó, pertinho dele, né? Para mesmo quando a gente está num momento de sufoco, num momento de dificuldade, a gente sabe que ele está conosco. Porque muitas vezes o Senhor ele vai nos livrar da fornalha. Mas muitas vezes ele vai nos livrar na fornalha. Às vezes ele não vai permitir que a gente entre na fornalha. Aí a gente glorifica, oh Deus, obrigado, obrigado. Mas aí quando ele permitir a gente cair na fornalha, é para provar que ele cuida da gente também na fornalha. É para provar que ele cuida da gente também na provação. Ele passa conosco, né? Então, às vezes ele vai nos livrar da fornalha. E às vezes ele vai nos livrar na fornalha. Então a gente tem que ter essa segurança. É por isso que a gente tem batido tanto aqui. Vamos buscar intimidade com o Senhor. Para a gente ter segurança mesmo na adversidade, mesmo na fornalha, mesmo na dificuldade, a gente saber que o Senhor está atravessando conosco. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós não passarmos por dificuldade, nós não vamos ter testemunho para contar. Né, Juliana? Porque a cada dificuldade é um aprendizado. E a nossa história é tão importante, cada dificuldade que a gente passar, a gente pode tirar um aprendizado positivo. E aos poucos a gente vai aprendendo a focar mais no que realmente importa. Quando a situação estiver fora de controle, que a gente não sabe resolver, a gente vai ter que parar, respirar, se acalmar. E agora, o que eu posso fazer? Uma direção, né, Juliana? Esperar um pouquinho. E entender que nem sempre vai dar certo, mas nós temos que ter a paz que excede todo entendimento. Glória. Né? Se a gente tiver o Senhor dentro de nós, Ele vai nos guiar. Vai. Mesmo que a gente queira, às vezes, ficar um pouco nervosa, às vezes ficar até um pouco ansiosa. É natural. Mas só que vai ser algo controlado. Não vai ser vai. Algo assim descontrolado, que você não consegue parar, que você não consegue fazer mais nada. E que vai murmurar, vai reclamar. Mas Deus, por quê? Não, a gente sabe. A gente se entristece, normal. A gente vai ter o autocontrole, o domínio próprio. Sim, dos isso é maravilhoso. Do Espírito. Isso é maravilhoso. E a gente só adquire os frutos do Espírito orando e lendo a palavra. A gente chega a um certo ponto que a gente vê que nada é mais importante do que a presença do Senhor. Sim. Né? O que a gente não pode perder é a presença. Tudo que é terreno, tudo que é financeiro, tudo que é material, não tem problema uma hora. E é perecível. Tudo é perecível. A única coisa que não é perecível é a presença do Senhor. E é ela que a gente não pode perder. A preciosidade da vida da gente. Isso, é ela que a gente não pode perder. Suzy, aqui em Eclesiastes 4:12, diz bem assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que me chama aqui a atenção nesse versículo é sobre o cordão de 3 dobras. Cordão de 3 dobras é a presença do Senhor em nossa vida. Se a gente estiver sozinhos, se a gente não tiver a presença do Senhor, facilmente nós vamos cair. Vamos ser vencidos. Nós vamos ser vencidos, assim como essa linha, ó. Aqui essa linha, para poder eu arrebentar ela é muito fácil. Sim. Quando ela tá assim, ó. É só pegar aqui, puxei e arrebentei. Quebrou. Agora quando eu pego, coloco uma linha, vem a outra, a segunda, aí vem a terceira. Para poder eu arrebentar isso aqui, eu posso puxar muito. Corta a mão e não quebra. Corta a mão e não vai quebrar. A terceira dobra é a presença do Senhor. Por exemplo, no casamento, o esposo e a esposa. Se não tiver a presença do Senhor no relacionamento deles, as linhas vão facilmente se arrebentar. Não vai ser duradouro. E a pessoa ela não vai conseguir seguir em frente, convivendo um com o outro, tendo a responsabilidade de cuidar, de proporcionar um ambiente seguro, um ambiente feliz. Mas se nós tivermos
a presença do Senhor, tudo vai ser diferente. Mesmo que a linha venha se arrebentar, ele vai nos dar a direção para poder começar novamente ou continuar. A presença do Senhor na nossa vida é um presente do céu e nós podemos chamar essa presença, chamar o Senhor Jesus para a nossa vida em todos os momentos. É no relacionamento com os filhos, não vai se quebrar facilmente se estiver a presença do Senhor. No nosso trabalho, está faltando, será a presença do Senhor? Vamos nos lembrar do cordão de 3 dobras, que não vai se romper com facilidade. E lembrar que a presença do Senhor Jesus vai nos fazer mais fortes, vai nos fazer caminhar com mais propriedade, intensidade, sabendo que Ele cuida de cada detalhe em nossa vida e que Ele não vai nos deixar só e que se a linha arrebentar, Ele vai estar ali para poder nos dar um novo começo, a gente vai poder recomeçar quantas vezes for preciso. Ele jamais vai ser aquele que vai apontar o dedo no nosso rosto e dizer assim, você errou mais uma vez, errou de novo. Não, ele é aquele que é misericordioso com a nossa vida. Nós temos que ter uma sabedoria para poder, todas as vezes que errar, todas as vezes que a gente cair, se voltar para o Senhor e não repetir, né, Suzy, os erros. A gente tem que saber sobre isso e viver sobre isso, não é só saber, conhecer, mas viver pôr em prática, na prática. Uhum. Talvez hoje você que está nos assistindo tenha passado também, está passando por alguma perda. Aconteceu algo que você não esperava, algo que você... um imprevisto tão profundo, um imprevisto que talvez tenha tocado profundamente a sua vida. E como nós já falamos aqui, nós estamos hoje usando a costura como exemplo. Para poder falar para você que na nossa vida também é assim. Mesmo que tudo esteja indo perfeito, está fluindo bem no trabalho, está fluindo bem na família, no nosso relacionamento, a nossa saúde está bem, mas a gente tem que estar ciente que em qualquer momento pode vir uma adversidade. Porque nós somos imperfeitos. A vida é imperfeita. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós somos sujeitos a pressões, somos sujeitos a tribulações, somos sujeitos a aflições. Mas o que nós queremos dizer para você, como também a experiência que nós temos, é que com o Senhor nós temos a chance de recomeçar. E se por acaso você esteja talvez numa situação tão difícil, algo aconteceu que te fez perder rumo, te fez perder a direção. Você não sabe mais que rumo tomar, por onde recomeçar. O que nós queremos dizer para você hoje é que o Senhor, Ele te dá uma direção. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, e parar para ouvir, e parar para perceber, para entender, o Senhor, Ele vai te dar um direcionamento, como você deve recomeçar. Assim como nós, quando estamos fazendo uma barra, onde não pode ter emenda, onde não pode ter uma costura feia, e rompe a linha, e nós temos que desmanchar, e fazer novamente para que aquela costura fique perfeita, você também pode fazer isso hoje. Consertar algum erro, consertar uma atitude que não foi tão produtiva, que não foi tão frutífera, e você vai ter a chance de recomeçar. Porque o Senhor, Ele permite sim que as dificuldades venham, mas Ele nunca nos desampara. Ele sempre está conosco mostrando para nós que é possível recomeçar. Recomeçar de um jeito diferente, recomeçar de uma forma melhor, de uma forma mais perfeita, mais reta. E o Senhor, é isso que Ele quer fazer com você hoje, é te dar uma direção para que você possa mudar a sua vida. E se foi algo para você é impossível reparar, uma perda, talvez um luto, mas o que eu digo para você é que o Senhor está com você. Ainda que doa, ainda que você sofra, ainda que você olhe para um lado e para o outro e fala, não, mas acabou, não tem mais jeito. O Senhor está com você. Ele quer trazer alegria, Ele quer trazer paz ao seu coração, Ele quer trazer renovo, Ele quer trazer para você uma nova esperança. Essa esperança que só há no Senhor Jesus. Nos prazeres do mundo você não vai encontrar aquela paz e aquela esperança que só o Senhor Jesus pode te dar. Quando a linha arrebenta, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. É a oportunidade de novos recomeços. Talvez você olhe para a sua vida, olhe para a família que você tem, ou a infância que você viveu, e perceba
e observe e viva tanto aquela história do passado, naquelas coisas que aconteceu, que não sabe permitir que o Senhor comece agora, junto com você, a construir uma nova história. O Senhor é a agulha que vai unindo ali as linhas e aquele ponto bonito vai unindo ali a barra, poder ficar lisinha e um acabamento perfeito. Então traga o Senhor Jesus para a sua vida, esqueça tudo que passou, histórias passadas, de como você queria que fosse. Hoje você tem um controle, hoje você pode escolher o que fazer, hoje você pode escolher para que rumo vai a sua vida. Observa, levante quantas vezes for necessário, caiu hoje, não está aguentando, se levante, mesmo com poucas forças, o Senhor ele vai te sustentar e vai trazer uma nova história, os novos pontos bonitos, todos perfeitos vão começar a surgir, mas depende muito de nós, desejar a presença do Senhor na nossa vida, para que Ele venha nos fortalecer e nos guiar em todos os momentos. E nunca se esquecer que cada linha que se arrebentar em nossa vida é uma oportunidade para poder trazer novas situações, para trazer para a nossa vida um tempo novo dentro da nossa casa, nosso casamento, relacionamento com os filhos, no trabalho, não ver as dificuldades como algo tá me paralisando, o Senhor não me enxerga. Não, ver das situações, das dificuldades, uma nova chance, chances de novos recomeços, agora ainda mais forte, na presença do Senhor. E muitas vezes o Senhor vai permitir a linha arrebentar. Muitas vezes Ele vai permitir a linha arrebentar para que a gente volte a fazer uma costura mais bonita. Talvez está sendo uma costura torta de qualquer jeito, né? Isso. E talvez Ele vai permitir, na maioria das vezes Ele vai permitir. Ele que permite a linha arrebentar, para que a gente desmanche. Quando a gente desmancha, a gente aprende, né? A gente vê onde foi que a gente errou ali, e aí a gente faz uma costura bonita, mais resistente. Sim. A gente procura fazer mais resistente, mais bonita. Então o Senhor, Ele permite a linha arrebentar muitas vezes, para nos dar a oportunidade de a gente fazer algo melhor e mais bonito e aprender também, né? Servir de aprendizado pra gente. Ao invés de, quando a linha arrebentar, você só pegar e dar uma remendada, né? Parou, aí já vem de novo costurando ali em cima ali. Não, é usar essa oportunidade para poder recomeçar novamente. Não é tentar empurrar a situação, vamos estar assim, vou levar assim até quando der, não estou conseguindo agora, mas vamos indo até onde der. Não vou mudar agora, não. E é assim, Ju, quando a gente tenta levar dessa forma, só embola embaixo, né? Só, a linha vai ficando Fica pior. tudo embolado, né? Então, o mais certo é desmanchar e fazer de novo. Na nossa vida também é assim. O mais certo é recomeçar. Mesmo que seja mais cansativo. Porque a gente olha e fala assim, poxa, desmanchar tudinho. Vou perder tempo aqui, mas não é perder, é ganhar. Ganhar novas experiências, ganhar ambientes diferentes. Sim, experiências diferentes, né? Aprendizado diferente. Sim, a linha, a máquina, muito pode nos ensinar, tudo pode, né? Sim. Não só aqui, mas todas as situações em diversos momentos pode nos ensinar tanto. A gente tem que estar mais sensível para poder aprender e recomeçar quantas vezes for preciso. Não importa quantas vezes, mas se a gente recomeçar todas as vezes que a gente vê necessidade, a gente vai trazer, sim, para a nossa vida muitas coisas novas. Eu falo para vocês, assim, de algo que eu vivo. Quantas vezes eu recomecei em tantas áreas da minha vida. Recomecei no trabalho, no relacionamento com os filhos, de querer melhorar, né? Dentro do meu lar, dar mais atenção para o meu casamento, mais atenção para o meu esposo, para o nosso lar, o ambiente que a gente vive. Isso é recomeçar. Recomeçar, ao invés de tratar os nossos filhos como se eles tivessem que fazer tudo certo, do jeito que a gente quer, ouvir mais eles. Isso é recomeçar. É parar para poder recomeçar e querer algo novo. Não é pensar assim, eu faço tudo certo, tá tudo bom aqui, não precisa de recomeçar nada não, vamos desse jeito mesmo, tá bom desse jeito. Não, nós temos que viver de uma forma que a gente se torne sensível e observar tudo na nossa vida, dentro da nossa casa principalmente, observar tudo e ver onde é que a gente tem que dar uma recomeçada aí para que lá na frente a gente venha colher frutos que nos agradam, frutos que nos deixam felizes. A gente tem que fazer muito isso, eu faço diariamente, viu? Observar e ver aonde é que eu tenho que recomeçar. Vamos parar aqui, a linha arrebentou, vai arrebentar. Eu tô vendo que tá perto de arrebentar,
Mas antes que ela arrebenta, eu já dei uma observada, vou melhorar. Porque antes da linha arrebentar, a gente ouve também um barulho diferente ali na bobina, na máquina. Engancha, às vezes. Né? A gente vai se tornando sensível a ouvir e trazer isso também para tudo na vida da gente. E é interessante que toda vez que a gente recomeça, a gente sempre colhe muitos frutos bons disso, sabe por quê? Às vezes, como você usou o exemplo do casamento, eu também vou usar o exemplo do casamento, da família, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu já tentei tanto desse jeito, eu não vou parar com isso, eu não vou me importar mais não. Não chega a situação assim? Aí de repente a gente pensa assim, e se eu fizer assim? Um outro caminho. Né? E se eu agir desse jeito agora? Se eu ficar, ao invés de eu ficar esperando o outro mudar, eu mudar. Ao invés de eu ficar esperando ele fazer, eu fazer. E aí, quando a gente toma uma atitude diferente, muda completamente. Então, sempre vale a pena recomeçar. Sempre vale a pena. Não é jogar fora aquela linha, não quero mais essa máquina, não vou abandonar essa costura, isso aqui não é pra mim, e eu não quero mais saber disso. Isso aqui eu já vi que não é pra mim, isso não tenho dom pra isso. E não é assim. Quando você coloca a cabeça no lugar, respira fundo, que você recomeça, aí você aprende mais, no outro dia você quer fazer de novo, e você só vai melhorando, a cada recomeço a gente só vai melhorando. É importante a gente sempre ter isso em mente, sabia? Porque se a gente tiver isso em mente, a gente nunca vai querer jogar fora do nada, a gente nunca vai querer jogar tudo pro ar. Assim, a gente sempre vai ter assim, não, eu vou recomeçar. Não, eu vou fazer diferente. Porque aquela vez eu fiz diferente e deu certo. Então eu vou recomeçar de novo. Isso é importante, a gente ter essa maturidade. Na educação com os filhos, por exemplo. Tem vezes que a gente quer educar de uma forma, não tá vendo ali o efeito que a gente espera, mas mudando algumas coisas, a gente mínimas coisas, às vezes, mínimos ajustes, às vezes, né? A gente já chega no resultado, não desistir, né? Mas tentar novos caminhos, recomeços. E a gente vai aprendendo, né, Ju? O tanto que a gente aprende, a gente aprende. Porque a gente tem uma rotina, muitas vezes, a maioria de nós, tão corrida que a gente nem observa, a gente tá no automático. A gente tá no automático. Vive no automático. No automático. Né? Mas a nossa convivência do dia a dia pode nos trazer muitas e ricas lições para nós. Só que passa despercebido. Sim. Não é verdade? Passa despercebido que a gente tá assim fazendo, vai e volta, e trabalha, e come, e dorme, e já acorda cedo de novo para trabalhar de novo. E a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não dá atenção para o que realmente importa. Eu estava outro dia analisando isso que você estava falando até para meu esposo. A gente vive uma vida, por exemplo, eu tenho que trabalhar para poder cumprir todos os meus compromissos. Todo dia eu trabalho, todo dia eu levanto, vou trabalhar, aí eu tenho meu compromisso dentro da minha casa, cuido de tudo, toda a minha rotina, toda certinha, de tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Se a gente ficar só observando tudo isso na nossa vida e não parar um pouco para poder ver o quanto a nossa vida é curta e que a gente tem que colocar novas atividades assim na nossa vida, fazer novos recomeços, parar alguma coisa, desacelerar, voltar, tentar um outro caminho, a gente vai passar pela vida tão rápido. E não vai ter feito muitas coisas, porque cada dia que passar, eu tenho menos um dia, se a gente estiver assim na nossa cabeça. Não é mais um dia, menos? Menos um dia. Menos. E aí, eu vivendo assim, sem observar as coisas, sem ter os novos recomeços, a vida vai passando, os filhos vai crescendo, os anos estão vindo, e aí o que eu tô fazendo de diferente aqui dentro da minha casa, os recomeços que eu tinha que ter feito, às vezes, eu queria recomeçar, mas eu olhei, já tenho preguiça de recomeçar, já nem quero recomeçar não, vamos do jeito que dá, né? Então, observar sobre a extensão da nossa vida, que a gente não é para sempre, os filhos crescem, tudo passa, tudo muda, e o que a gente tem feito? O que eu tenho feito em prol daqueles que eu amo? O que eu tenho feito em prol da minha família, do meu lar, do meu casamento? O que eu tenho feito? E também, Juliana, é importante a gente, principalmente, a gente meditar hoje. O que a gente tem feito para o reino de Deus? Sim. Principalmente. O que a gente tem feito? É como, às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, de você ter um compromisso e você, olha, eu vou ter que desmarcar, porque eu não vou conseguir falar com você hoje, não vou conseguir honrar aquele compromisso hoje. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E quando a gente passa o dia inteiro, eu dou conta do meu trabalho, eu fiz minhas tarefas de casa, levei meus filhos na escola, busquei meus filhos na escola, fiz tudo o que eu tinha que fazer, e deu no final do dia, e eu não falei com o Senhor. É como se eu dissesse assim, Senhor, o nosso encontro vai ficar para outro dia, que hoje não deu para me falar com o Senhor.
Que triste. Imagina, né? A gente no lugar do nosso pai. E quando tem que ser prioridade? É prioridade porque sem ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Se nós estamos de pé hoje, se nós temos uma família hoje, se nós temos um trabalho hoje, se nós temos saúde hoje, se nós temos o que comer dentro da nossa casa hoje, é porque Ele tem concedido a cada um de nós. Só que nós deixamos ele em último plano e o Senhor não tem se agradado disso. E hoje Ele traz um despertamento para mim e para você. Vamos colocar o Senhor como prioridade. Como a Juliana estava falando aqui da rotina, a gente vive muito no automático. E se a gente for observar, tem muita coisa desnecessária que a gente pode tirar e priorizar aquilo que é mais importante. Fazer uma análise. Uma análise, a gente pode fazer um recomeço para que nós venhamos viver com um propósito. Nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui com um propósito. Você acha que eu e você viemos aqui simplesmente para passar por essa vida e morrer, ir para o céu, ou quem não está preparado ir para o caminho da perdição? Não. Nós fomos escolhidos para nós impactar vidas. E às vezes a gente não tem levado isso a sério. A gente pensa assim, não é para mim isso. Não é para mim. A nossa prioridade é coisas e não pessoas, quando tem que ser o contrário. Primeiro o Senhor, segundo o próximo, porque o Senhor disse que tem que amar o Senhor. O primeiro mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, o próximo como a ti mesmo. Se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós seremos salvos. Porque se nós amamos o nosso próximo, nós nos preocupamos com ele, nós queremos ver o bem dele, nós queremos ajudar ele. Então a nossa vida tem que ser em função do nosso próximo. A nossa vida é em função do nosso próximo. E muitas vezes nós ficamos no nosso mundo de egoísmo. Não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que comprar uma casa nova, eu tenho que comprar o iPhone que saiu, eu tenho que viajar, eu tenho que conhecer não sei aonde. E a gente tem feito o quê? Será que isso realmente está sendo o certo? Será que isso realmente é um propósito de vida para nós? Não, isso aqui tudo vai passar, isso aqui tudo vai perecer. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho interesse em deixar legado nenhum. Muitas vezes eu já ouvi gente dizer, eu não sou exemplo para ninguém, eu não quero deixar legado nenhum. Mas você já parou para pensar que o Senhor Jesus, Ele pode ter te escolhido para um propósito e você não tem cumprido? Não tem ouvido. Não tem dado ouvidos. E como, de fato, o Senhor, a todos nós, Ele permitiu nós vir nessa terra com um propósito, não. Todos nós. Não foi em vão que o Senhor nos trouxe essa terra, não. Para nós vivermos igual animais, vamos dizer assim, e morrermos como animais, não. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que perfumar com o bom perfume de Cristo. Nós temos que viver em união. Nós temos que viver em harmonia com a nossa família e com o nosso próximo também. E lembra que você pode e deve ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Comece a entender hoje. Nós estamos sendo impulsionados hoje pelo Senhor a servir de canal de bênção para outras pessoas. Quantas pessoas que irão mudar de vida através de uma palavra tua? Quantas pessoas que podem se levantar da sua situação difícil e talvez o último suspiro ali pode se levantar através de uma oração sua, através de uma palavra sua, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje é dia de nós trazermos para nós como reflexão. Vamos organizar a nossa rotina, vamos tentar tirar as linhas que estão emboladas, vamos desmanchar esses pontos frouxos e vamos dar uma observada. E a partir de hoje, aquilo que não tem tanta importância, vamos deixar de lado e vamos preencher o nosso tempo com aquilo que é útil, uma leitura da palavra, a oração. Nunca deixe passar o dia sem você tirar um momento, ainda que seja 5 minutos na presença do Senhor. Ainda que seja. Se você trabalha numa empresa, num lugar onde você não pode dobrar o seu joelho durante o dia e não pode falar com o Senhor, fale em pensamento. Direciona o teu pensamento ao Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui. Eu não posso dobrar os meus joelhos aqui, mas eu estou falando com o Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o que importa não é a posição do corpo, mas é a posição do coração. Talvez você não pode se ajoelhar, mas o teu coração está contrito diante do Senhor e isso é o que importa. Mas se você pode se ajoelhar, tira o seu tempo, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor. Tenha Ele como prioridade. Coloque Ele como prioridade, porque de fato Ele tem que ser prioridade. Porque se nós esquecermos do Senhor, sem sombra de dúvida, a ruína vai vir na nossa vida. Vamos dar uma pausinha aqui?
para você que está assistindo curtir, compartilhar e comentar. A gente vai esperar um pouquinho. Vamos parar aqui um pouquinho até você fazer isso. Pronto. Curtiu, né? Compartilhou também. Jesus está vendo, hein? Pois é, agora a gente vai continuar o nosso episódio. Não sai daí. E se você hoje que está nos assistindo está passando por um momento difícil e precisa de um recomeço, mas não sabe que direção tomar. Nós te apresentamos Jesus durante essa conversa, nós te apresentamos e te falamos que é normal, muitas vezes nós nos sentimos perdidos, mas o Senhor é a nossa direção. Ele quer nos guiar, Ele quer nos dar o direcionamento certo. E nós iremos orar neste momento para que o Senhor venha nos dar novos recomeços para mim, para você, para que a partir de hoje nós possamos ter uma direção necessária para a gente dar continuidade à nossa vida. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Somos gratos muitas vezes até porque o Senhor permite que a nossa linha arrebente, para que a gente venha construir uma nova costura. Deus tirando toda aquela linha embolada e trazendo pontos lindos para a nossa costura. E assim é na nossa vida também. Muitas vezes o Senhor vai permitir que muitas coisas aconteçam, mas é simplesmente para que a gente faça a correção e a gente comece do jeito certo. Nessa hora eu te peço, visita essa pessoa que está me assistindo, que está me ouvindo nessa tarde, que ela venha a partir de agora ter uma nova direção, que ela venha entender que esse ponto que arrebentou, que ela venha entender que isso que aconteceu foi simplesmente para ela parar, respirar fundo e recomeçar sabendo que o Senhor está no controle e no comando da vida dela e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Visita, Senhor, o lar dessa pessoa, visita a vida dessa pessoa, visita a família dessa pessoa e traz, Senhor, força, traz refúgio, traz, Senhor Jesus, direção. Em nome de Jesus nós te clamamos e te pedimos, ó Deus. Amém. Suzy, para poder recomeçar aqui, eu vou ter que colocar essa linha aqui, né, novamente. Primeiro, deixa eu ligar a máquina, né? Para poder enxergar direito aqui as agulhas. Colocar aqui. Colocar a linha. Já desmanchei aqui a barra, porque parei aqui no meio. Agora eu quero uma costura bem bonita. E eu vou continuar desmanchando a minha para fazer de novo. Bora lá então, Não é continuar fácil, nosso hein? trabalho, hein? Isso aí. O final vai ser bem bonito, viu? O importante é isso, né, Ju? É. Vamos aqui costurar. Ai, que barulhinho bom, né, Suzóia? O barulhinho do recomeço. Agora vai dar certo. Agora vai. Desmanchou, tirou ali embolado, né? Eu tô tirando aqui também. Para poder fazer uma costura nova. Lembre-se, quando a linha arrebentar, não desista. Deus ensina você a costurar de novo.